Nesta aula eu vou apresentar o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é o editor multiplataforma da Microsoft e ele atende uma quantidade enorme de projetos, como o projeto ASP.NET, Node.js. No nosso curso nós vamos usar o Visual Studio Code para trabalhar com projetos ASP.NET Core, como editar e gerenciar código de projetos ASP.NET Core, usando a linguagem C#. O Visual Studio ele trabalha, além do C# com mais de 30 linguagens, como JavaScript, C++, PHP, Java, HTML. Tá? Ele é gratuito, open source e seu código está disponibilizado lá no GitHub. Você pode baixar a versão do Visual Studio Code neste link. Eu vou abrir a janela aqui do Google. Se você googar Visual Studio Code Download, basta selecionar aqui a plataforma onde você quer instalar, no Mac, no Windows ou no Linux. Ele é um editor de código bem mais leve que o Visual Studio, tá? E ele pode ser utilizado tanto no Windows, como no Mac, como no Linux. Geralmente nós usamos o Visual Studio Code quando formos trabalhar e criar projetos com a ferramenta de linha de comando no Linux e no Mac. Embora no Mac já exista uma versão do Visual Studio, mas ela não é uma versão preview, é uma versão preview, não é uma versão final. Então o Visual Studio Code é um editor que pode ser usado como opção para gerenciar código de projetos ASP.NET Core no Mac e no Linux. Você pode trabalhar também com o Atom, com o Sublime, com qualquer editor. Aqui eu tenho um link também de um e-book gratuito com dicas, tá? Para o Visual Studio Code. Então vamos lá. Quando você instalar e abrir o Visual Studio Code, você vai ver essa cara aqui, ó. Aqui não, aqui ele está com o arquivo aberto. Você vai ver essa cara aqui, que é a cara. Aqui você tem a barra, o editor. Tá? Você tem a barra lateral, a barra de status e a barra de visão. Nessa barra aqui, além do menu com as opções que a maioria dos editores de código tem, New File, né? New Window, Open File, Open Folder, que é uma opção que geralmente nós usamos para abrir o projeto que foi criado numa pasta. A gente abre aquela pasta e está todo o código do projeto ali, é muito usado. Save, aqui o autosave está habilitado, se você clicar ele desabilita, né? Enfim, o básico que a maioria dos editores contém. Eu não vou entrar em cada um dos detalhes aqui, porque daria muito tempo. Tomaria muito tempo, né? Mas aqui nessa barra lateral você tem a opção, o ícone de Explorer, que vai exibir e ocultar os arquivos abertos. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando com um projeto, eu posso ocultar e exibir, né, os arquivos do projeto. E também posso gerenciá-los aqui, visualizá-los aqui. Ele vai abrir aqui, né? E eu vou mostrar isso a seguir. Aqui você tem o ícone de Search, que vai realizar a busca nos arquivos. Aqui o debug, olha, para fazer o debug, você pode fazer o debug aqui no Visual Studio, no C#. E aqui o ícone das extensões. Aqui, depois que você instalar o Visual Studio Code, você, para acompanhar o curso, tem que instalar duas extensões. Tá? Aqui ele te divide em duas guias. A guia do que está instalado no teu ambiente e do recomendado. Você tem que instalar essa extensão C# para o Visual Studio Code, essa é obrigatória. E C# Extensions, também é obrigatória. Essas duas você tem que instalar para poder acompanhar o curso quando eu utilizar o Visual Studio Code no gerenciamento dos projetos ASP.NET Core. Duas que eu recomendo é o Auto Import, tá? Que ele vai identificar a necessidade de importar o namespace e vai te sugerir. E outra que eu recomendo é essa aqui, ó, VS Code Icons. Essa extensão ela identifica o arquivo no qual você está trabalhando e vai colocar um ícone
do lado do arquivo, permitindo uma identificação visual do arquivo. Então, duas que eu recomendo. Elas não são obrigatórias, tá? Então, eu vou abrir agora aqui, vou mostrar. Geralmente, nós trabalhamos assim. O Visual Studio Code ele é o meu editor de código e eu trabalho para criar um projeto usando uma interface de linha de comando. Então, geralmente, eu trabalho com duas janelas ou com uma janela só, como eu vou mostrar a seguir. Mas vamos supor que eu estou numa pasta aqui que tem um projeto, que tem projetos ASP.NET Core, que nem essa pasta aqui que está no meu ambiente. Aqui eu abri uma janela de comandos no Windows, tá? Então, vou dar um dir, eu vou entrar numa pasta aqui, ó. Aqui tem um projeto. Então, eu estou numa pasta que tem um projeto criado, ó, um projeto ASP.NET Core. Eu vou dar, para mim abrir esse projeto, estando na janela, basta digitar code. Ele vai abrir, ó, uma janela do Visual Studio Code com o projeto. Tá vendo? Eu vou fechar aqui, tá? Então tá aqui, ó, o meu projeto, tá? Aqui eu posso ocultar, né? Eu posso procurar alguma coisa num arquivo que tivesse aberto. Eu vou abrir um arquivo aqui, vou abrir um arquivo startup, tá? Então aqui, ó, eu vou procurar alguma coisa que eu posso localizar, substituir. Se eu quiser debugar, posso colocar breakpoint, tá vendo? Ó? Ele marca aqui os breakpoints, tá? A extensão eu já falei. E um comando muito importante que geralmente a gente usa é abrir uma janela de terminal na mesma janela do editor. Para isso, basta você pressionar Ctrl aspas simples. Olha lá, ele abriu. Ó, eu estou na mesma pasta do meu projeto. ASP.NET Core é como se eu estivesse nessa janela. Nessa janela aqui. Só que ele está aqui. Ó. Então, muitas vezes, quando eu quero dar um comando da netcree, eu faço isso aqui. Tá? Eu também tenho a opção para me configurar as preferências, né? Olha, eu posso definir as configurações aqui. Quando eu faço isso, ele me abre aqui as configurações padrões do lado para me visualizar. E se eu quiser alterar, note que ele coloca um lapisinho do lado. Por exemplo, ó, autosave está off. Se eu quiser alterar, eu clico nas opções, marco o que eu quero alterar. Ele vai definir aqui, ó, a alteração. Aqui ele não mexe, porque aqui é o padrão. E aí quando eu salvar a alteração, ele sensibiliza isso, alterando para mim na opção escolhida. Posso também definir a opção, as preferências do tema. Eu estou usando o Dark+, você pode alterar, né? Por exemplo, tá vendo? Ficou assim. Vou voltar para o Dark+, que eu gosto do Dark+. Tá? Deixa eu fechar, ó, você pode fechar todas as janelas, né? Aqui você tem a opção também para definir o tema do ícone do arquivo. Note que, como eu falei, como eu estou com o VS Code Icon instalado, ó, ele identificou aqui, ó, que isso aqui é uma solução do Visual Studio. Ele colocou o código do Visual Studio, ele colocou que é um arquivo C#, tá vendo? Ele identificou aqui que esse arquivo é um arquivo JSON. Então, para isso que serve aquele VS Code Icons, tá? Muito bem, então praticamente é assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos abrir o projeto, né? Abrir as pastas. Para você criar uma pasta, aqui você tem a opção, ó, New File, New Folder, atualizar, né? Aqui você pode... Eu posso abrir mais de um arquivo, por exemplo, eu vou abrir esse arquivo JSON, vou clicar sobre ele, agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar nesse outro arquivo aqui, ó. Ele me abriu duas janelas, tá? Aí eu posso abrir vários arquivos, né? Se eu quiser ver uma janela com todos os arquivos abertos, eu dou Ctrl Tab. Aqui só tem um, né? Na mesma janela, é óbvio, né?
Eu vou abrir vários arquivos na mesma janela, tá? Deixa eu fechar esse aqui. Vamos lá. Então vou dar um Ctrl Tab. E aqui eu fecho todos os arquivos. Então basicamente é assim que nós vamos trabalhar com o Visual Studio. Se você quiser utilizá-lo como um editor de código padrão dos seus trabalhos, aí você tem a opção de se aprofundar e obter mais informação sobre os recursos que ele tem muito recurso. Então basicamente nós vamos trabalhar assim. Vamos abrir um código na pasta de trabalho. Se eu quiser abrir por aqui, eu venho aqui em File, Open Folder. Aqui eu tenho um projeto ASP.NET Core. Eu vou selecionar a pasta. Ele me abriu a pasta do projeto. Tá? Aqui eu tenho vários arquivos abertos. Então eu vou dar um Ctrl Tab. Olha lá. Ele me abre a pasta com todos os arquivos abertos. E Ctrl Tab eu seleciono o arquivo que está ativo. Então era isso. Você tem a opção Ctrl S para salvar o arquivo, né? Ctrl F para procurar no arquivo. Se você quiser alterar alguma coisa, você dá um Ctrl F2, ele vai selecionar e alterar em toda a seleção. Praticamente a mesma. Ele faz uma correlação entre os comandos do Visual Studio. Então, se você conhece bem os comandos do Visual Studio, o Visual Studio Code usa quase os mesmos comandos de atalhos. Então, era isso que eu queria mostrar para você se habituar com o Visual Studio Code nessas principais opções que nós vamos utilizá-la durante o curso, em alguns momentos, para gerenciar código em projetos ASP.NET Core. Até a próxima aula.